Então acho que mostrou um pouco da força do elenco também do Cruzeiro. O jogo mais importante do ano. Eu acho que o sorriso do Arthur Jorge tem muito mais a ver com o que ele olha e fala, estou construindo. Vamos seguir o nosso Sport Center falando muito também de futebol, porque tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, teremos os gols da Série B também, mas começamos o nosso Sport Center no futebol lá na Neoquímica Arena. Agora há pouco o Corinthians jogou contra o Cruzeiro, perdeu por 2-1. Lili Nascimento e o Vladimir Bianchini acompanharam e chegam agora no Sport Center para trazer as últimas informações, as entrevistas, os detalhes de quem viu de perto a partida. Olá, senhores, tudo bem? Um beijo, Lili, um beijo, Vlad, sejam bem-vindos. Fala, Marcela, beijo pra você, pro Elton, ao fã de esportes. Boa noite, Vlad. Boa noite, Lili. Boa noite, Marcela, Elton, fãs de esportes. Pois é, estamos aqui na Neoquímica Arena, né? Como você falou, Marcela, rodada importantíssima. O Corinthians buscava vencer diante de quase 38 mil torcedores, mas acabou derrotado pelo Cruzeiro por 2-1, né? O Cruzeiro que marcou com o Bruno Rodrigues e também com o Wanderson. E o Corinthians que teve um gol de um cara que não é atacante, mas tá fazendo mais gol que atacante aqui na equipe, que é o Gustavo Henrique. Ele acabou marcando, né, empatando, e aí no final o Corinthians acaba levando a virada e sai derrotado. Só para constar, eu falo sobre essa questão do Gustavo Henrique, é zagueiro, mas é um zagueiro atacante, porque ele tem 12 gols, tá? Com a camisa do Corinthians, 6 gols só nessa temporada. Fez nessa noite, não foi o suficiente para evitar a derrota, né? Então o Corinthians ali na tabela é o 9º colocado, e é claro que o torcedor ficou bem apreensivo. No final, não teve vaia de forma alguma, mas aquela pressão, é quinta-feira é guerra, lembrando que tem Libertadores, mas agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Se foi uma noite que terminou ruim para o Corinthians, já para o Cruzeiro, hein, Vlad? Saiu melhor que encomenda, Lili, porque o Cruzeiro veio com uma equipe praticamente mista jogar aqui na Neoquímica Arena. Se saísse com empate, já estava bastante satisfeito, mas o Cruzeiro conseguiu essa vitória e vem demonstrando ser um visitante muito indigesto. 11 jogos sem perder fora de casa. Isso anima muito o torcedor e principalmente a equipe do Cruzeiro, porque tem um desafio enorme pela frente, que é justamente o jogo contra o Flamengo na Libertadores da América. Então esse retrospecto como visitante deixa o Cruzeiro muito mais feliz e contente. Além disso, conseguiu colar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Para o Cruzeiro foi uma vitória fundamental, porque além de ter descansado o elenco, ainda conseguiu subir mais na tabela. Então a gente vai ouvir agora os personagens desse jogo falando a respeito desse resultado. Resultado importantíssimo, né? Acho que a gente sabe que era um concorrente direto ali com nós no Campeonato Brasileiro. A gente que não teve um bom início, mas conseguiu, estamos nessa recuperação. Então foi muito importante esses 3 pontos, porque a gente sabe que para quem quer manter lá em cima e quer estar brigando lá em cima, a gente precisa somar esses pontos importantes, né? Mesmo com essas competições de mata-mata, intercalando o Campeonato Brasileiro. Então acho que mostrou um pouco da força do elenco também do Cruzeiro. Então a gente sai daqui muito feliz, satisfeito, porque também a gente sabe o quanto é difícil jogar aqui, né? E com relação ao voltar para cá, é lógico que é um mix de sentimentos, né? Fazia muito tempo que eu não vinha, e ainda mais vindo como adversário, acho que foi a primeira vez, então foi um mix de sentimento no começo ali, mas deu tudo certo. Muito contente pelo triunfo, a verdade é que foi muito importante para nós, para dar moral para o jogo que vem. Aqui no Brasil são todos jogos muito fortes, então é isso. Depois do jogo já preparar a cabeça para o próximo jogo. São todos jogos muito difíceis. Para nós agora o próximo jogo vai ser o jogo mais importante do ano, então temos que estar todos focados para isso. O Arthur Jorge falou muito na coletiva, Lili, a respeito de que ele gostaria de ter saído com a vitória aqui da Neoquímica Arena, o que aconteceu, e principalmente que as vitórias elas ajudam a mascarar um pouco o cansaço por causa da questão do ânimo, porque o Cruzeiro vem numa maratona de jogos, está vivo em 3 competições, então jogando a cada quarta e domingo tem essa dificuldade, mas por ter vencido esse jogo consegue um ânimo a mais. E pelo lado do Corinthians? Pelo lado do Corinthians tem toda a expectativa para o jogo de quinta-feira contra o Rosário Central, né? A gente sabe que no jogo de ida o Corinthians conseguiu segurar o empate fora de casa, então será uma grande partida. E é claro, né, que aqui na Zona Mista os jogadores
jogadores falaram sobre dar toda a raça na quinta-feira, entregar 100%, 101%. O Caio César e também o Matheus Bidu pararam aqui e falaram com a imprensa, falaram sobre o resultado negativo dessa noite, né? E também sobre já pensar nessa partida da Libertadores. A gente separou alguns trechos aí da zona mista. Vamos assistir antes, que depois tem que falar da semana do Corinthians, que eu vou te contar, hein? Tem Memphis também? Ah, tem de tudo. A novela Memphis ainda tem uns capítulos? Tem de tudo. Então... Vamos ouvir a zona mista primeiro e eu já chego com as informações. Foi um resultado que, infelizmente, a gente não esperava e serve como alerta para nós. Mas a gente vai levar como lição para quinta-feira, procurar fazer uma grande partida quinta-feira, dar vida dentro de campo, pedir o apoio da torcida, que é muito importante para nós, e eles vêm demonstrando a importância sempre, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e o fator casa é muito importante para nós, com o apoio de todos eles. A lição de hoje é que a gente não pode se acomodar de forma alguma, independente de como esteja o jogo. Como eu falei, a gente estava bem na partida, infelizmente tivemos dois erros ali, eu acho que, se não me engano, de contra-ataque, que infelizmente acontece no futebol. Só que a lição é essa, a lição é não se acomodar, jogar velho o tempo todo, se doar, se entregar ao máximo. A gente fez isso no jogo de hoje, mas a gente sabe que quinta-feira vai ser o triplo disso, entende? A gente sabe que, infelizmente, no Campeonato Brasileiro não pode dar nenhum vacilo. Pois é, campeonato, né, de pontos corridos, não pode vacilar. Na noite de hoje o Corinthians acabou vacilando e ainda tem um problema, tá? O Garro levou mais um amarelo, então ele será desfalque contra o Coritiba no final de semana, ou seja, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Um Corinthians que está com problemas no ataque. O Fernando Diniz, é claro que vem rodando jogadores, então tem o Pedro Raul, tem o Caio César, né? Ele vem rodando esses jogadores porque ele não tem o Yuri Alberto, então a expectativa é para saber se nessa semana o Yuri Alberto começa a transição física para o campo, para ver se há a possibilidade de ter alguma minutagem na quinta-feira contra o Rosário Central. E tem a situação do Memphis, que é a seguinte, né? Toda aquela novela a gente já acompanhou, ele havia assinado o pré-contrato, as minutas estavam de acordo, o Corinthians vem com a nota dizendo que não iria mais renovar, e aí o presidente Osmar Stabile volta atrás. Por quê? Viu toda a pressão, sabe da questão financeira, mas não é só isso, Vlad. Tem muito a questão da comissão técnica, tá? A decisão do Osmar Stabile de não renovar com o Memphis pegou todos de surpresa, inclusive o Fernando Diniz, que estava contando com ele, contava com ele no jogo de ida contra o Rosário Central. Então é claro que isso pesou muito nos bastidores e por isso Osmar Stabile decidiu voltar atrás. Teve mais conversas com o staff do jogador, claro que pediu para tentar ajustar uma coisa ali, outra coisa aqui. O Memphis que vem tentando enxugar o máximo para permanecer, ele já demonstrou a vontade de ficar no Corinthians, e a situação de agora é a seguinte: depende do presidente Osmar Stabile e do CORE, tá? O Conselho de Orientação lá do Parque São Jorge, porque amanhã à tarde haverá uma deliberação. Se fala em voto, mas é mais uma conversa ali. São 20 membros do CORE que vão se reunir de forma online para discutir se deve assinar ou não a renovação com o Memphis. Não sabemos se todos estarão presentes, né? Mas pelo menos uns 12 devem participar. Ao final dessa reunião online, aí haverá um parecer para falar se ele deve renovar ou não com o Memphis Depay, se o presidente Osmar Stabile deve assinar ou não. Então, ainda depende do Corinthians, tão somente do Corinthians, para ver se o Memphis Depay continuará jogando com a camisa do Timão ou não. E a questão é o seguinte: ele segue se preparando, tá? Desde então, fazendo um preparo físico, o preparador físico particular dele, Diego Pereira, trabalhando com ele diariamente. Então, ele deve voltar em condições de jogo. E aí o torcedor fica naquela esperança para ver se na quinta-feira ele vai conseguir jogar ou não, porque essa semana será de preparação do Corinthians para esse duelo na Libertadores. Como eu falei, no jogo de ida foi 0-0 e agora tá tudo igual. Então o Corinthians vai buscar vencer a classificação aqui na Neoquímica Arena e espera poder contar com Memphis Depay. Fernando Diniz também espera, já foi avisado que amanhã, né, será um dia decisivo lá no Parque São Jorge, e aí quem sabe no final do dia teremos aí a notícia se renovou ou se novamente foi negado aí pela presidência. E como será a semana do Cruzeiro, Vlad? Olha que semana fácil que tem o Cruzeiro, Lili, pela frente. Enfrenta no meio de semana no Maracanã
Maracanã contra o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo foi empate, então se vencer se classifica. No final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Flamengo, que briga pela liderança, ou seja, de novo a equipe rubro-negra. E depois pela Copa do Brasil, só um clássico contra o maior rival, o Atlético Mineiro. Tranquilo, Tá né? tranquilo essa semana do Cruzeiro, né? Se fora de campo o Corinthians tem problemas muito maiores que os do Cruzeiro, dentro de campo, olha, o Cruzeiro vai ter uma pedreira atrás da outra. Se conseguir sobreviver bem nessa semana, a torcida vai ficar muito feliz, né, Lili? Então uma semana intensa para os dois clubes, né? Cada um com as suas particularidades, e nós dois estamos aqui para passar todas as informações, né? Marcela, Elton. Valeu, Lili. Um beijo para você, um beijo pro Vlad. Chegou o momento decisivo da temporada. Como diria o outro, o momento bonito da temporada. Acho que foi o Jorginho que falou esses dias pelo Flamengo, que era o momento bonito da temporada, e eu adorei isso. Um beijo para vocês, muito obrigada. Seguimos o nosso Sport Center falando muito dessa partida do Cruzeiro contra o Corinthians e Cruzeiro, porque o jogo foi na Neoquímica Arena, e vamos falar sobre o Memphis. Antes, deixa eu colocar os números do jogo para vocês, e Elton também vai poder falar sobre as percepções dessa partida. Cruzeiro que começa marcando com Bruno Rodrigues, faz um golaço o Corinthians com o Gustavo Henrique, mas aí acaba levando mais um gol e não consegue somar nenhum ponto no Campeonato Brasileiro. Temos aí posse de bola 53-47, finalizações 20 do Corinthians e 15 do Cruzeiro, no alvo 6-6, grandes chances 4-4, gols esperados 1,36 e 1,28 para o Cruzeiro e ações na área rival 24-21. Pelos números e pela frieza dos números, um jogo muito equilibrado. O Arroio vem crescendo também, e isso vale o Jonathan Jesus tomando conta da linha defensiva. Então é muito interessante ver a evolução do Cruzeiro como time. E também tem embora o Cruzeiro não tenha um elenco tão farto em relação a nomes, olha só como o Cruzeiro teve alternativas ofensivas. O ataque titular do Cruzeiro tem nas pontas Arroio de um lado e o Wesley recém-chegado do outro. Hoje não começaram o jogo, começou o jogo o Felipe Moraes de um lado e o João Lucas do outro. Não são as principais alternativas. No segundo tempo, ele coloca o Lúcio Rodrigues, que estava do Bahia, estava no futebol árabe, e colocou o Wanderson. Então, olha só, o Wesley e Arroio não começaram o João e o Felipe, entraram Wanderson e o Lúcio Rodrigues. Cruzamento do Lúcio, gol do Wanderson. Então, o Cruzeiro teve repertório dentro de elenco para encontrar os caminhos da vitória. Nem acho que o Cruzeiro foi tão melhor que o Corinthians no jogo, acho que foi um jogo de distribuição de momentos para cada um, mas ganhou o melhor time. E o Cruzeiro chegou para a temporada no momento decisivo. Chegou forte para brigar pelo que der do Campeonato Brasileiro e tem condições de bater de igual para igual com o Flamengo quarta-feira no Maracanã. O Calça, falando em elenco, a opção hoje do Corinthians pelos titulares também se deve ao fato do Diniz olhar para o banco e falar: não tenho muito aqui o que fazer, não? Passa por isso também? Olá, boa noite. Tem a ver com isso também. Eu acho que ele tem dificuldades, né? O jogo muda quando os reservas do Corinthians começam a bater com os titulares do Cruzeiro. O Diniz olhou e falou: vou fazer um negócio diferente aí, vou colocar os titulares contra o Cruzeiro, bem alterado, e ele toma o gol. Toma o gol, né? O Hugo Souza, num lance que é difícil para o goleiro saber se a bola vai sair ou não, ele tem que ir na bola. A questão é que ele fez uma concha, então a bola trouxe de volta. Ele trouxe de volta, se ele só empurra a bola, teria saído para escanteio. O Diniz não tem a capacidade do Arthur Jorge, olhar para o banco e colocar um outro time dentro de campo. O Cruzeiro pressiona o Corinthians no início do jogo mesmo com reserva. Acho que tem coisa de momentos, não sei se 7, 10 minutos, o Cruzeiro pressiona e chega. Falta a tal da cavalaria ali também para finalizar. O Cruzeiro no segundo tempo, para mim, já era melhor. E o Cruzeiro teve a qualidade. Então, eu acho que o sorriso do Arthur Jorge tem muito mais a ver com o que ele olha e fala: estou construindo. Eu consigo segurar, eu consigo suportar, eu consigo pressionar assim, os caras principais, eu consigo descansar elenco, consigo vencer. Sim. Ele ainda está distante da ponta da tabela do Brasileiro, claro, mas eu estou chegando com o peito um pouco mais estufado para o jogo de quarta-feira. Acho que o sorriso é muito do momento. Mas é por isso, porque a semana... E não só do resultado. Esse momento é muito positivo. E vencer dentro de Itaquera, independentemente do que é o Corinthians hoje, para todo mundo que sai dali vencendo, fica a memória do quão difícil sempre foi. Então, acho que o sorriso tem muito a ver com o que o Cruzeiro faz. Muito do meio do segundo tempo para frente, também
a ver com passividade do Corinthians em algum momento. O lance do segundo gol também tem muito de aceleração, as peças que entram, um cruzamento que é difícil de acertar, como você pega na bola, só que também de vacilo, de gente que tem que falar, que acho que o Corinthians também não é só a falta de qualidade lá na frente, tem vacilos que podem custar caro ali atrás. Então o sorriso do Arthur Jorge ele tá justificado, porque quando você vê a coisa começa a andar, né? Não basta ter dinheiro, ter um grande treinador, ter as peças. Quando você começa a azeitar minimamente a coisa. O trabalho dele está florescendo. A semana né, é muito diferente, porque do mesmo jeito que o Flamengo não queria enfrentar o Cruzeiro agora na Libertadores, o Cruzeiro também não. E vão se enfrentar no final de semana que vem pelo Brasileiro de novo. Os dois se entendem candidatos. Sim. E o encontro é muito precoce. E a semana, então, pensando no jogo em casa com o Flamengo, rodada do Brasileirão, volta no Maracanã, tudo isso faz parte do mesmo problema. Sim. E o Cruzeiro fez um planejamento para solucionar tudo isso, que é se classificar na Libertadores. Então, então hoje não valia nada? Claro que valia. Ele fez um planejamento de escalação para diminuir a possibilidade de perder jogadores que ele não pode perder e certamente não desgastá-los, porque ele precisa de todo mundo, ou quase todo mundo, na melhor situação possível para jogar no Maracanã contra o Flamengo. E o sorriso de hoje, para mim, é isso. Olha, o resultado do primeiro jogo não era o que o Cruzeiro queria, mas também não é nada que desencaminhe, do ponto de vista do Cruzeiro, o confronto com o Flamengo. E a rodada no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana foi planejada com um determinado tipo de risco e o Cruzeiro ganhou. Sim. Foi isso. Ninguém se machucou, um jogador suspenso para a volta do Brasileirão contra o Flamengo, nada mais do que isso. E assim... E ele jogou com o Lucas Romero, que vai atuar no meio de semana. Jogou muito, aliás. Exatamente, porque o Matheus Henrique tomou o terceiro amarelo. Isso. E que não jogou o meio de semana. E que não jogou o meio de semana. E o Fagner, que também não estava suspenso também, não jogou. Provavelmente será o titular. Ele tem alternado entre o Fagner e o William, mas para um jogo fora de casa contra ele precisa do lateral que marca melhor. E dos dois, o Fagner é quem consegue segurar mais, especialmente por ele ter o Arroio, que dá bastante vazão pelo lado direito. Hoje ele colocou como titular o Zé Lucas, que é um menino muito interessante. Moleque recente disputou com o Flamengo, inclusive. O Zé Lucas tem agora 17 para 18 anos, acho que já fez 18. Sport, né? Ele estreou no Sport há 2 temporadas, quando o Sport estava na Série A ainda, com 16 anos de idade e jogando no meio campo. E ele já havia entrado bem no time do Cruzeiro, minutos que teve, com muita personalidade. O Arthur esteve aqui recente para gravar a Bola da Vez, estava com o André nessa, e depois do programa eu pude bater um rápido papo com ele e perguntei sobre o Zé Lucas, né, se ele via mais o Zé Lucas como um 5 ou como um Lucas Romero ou como um Gerson. Ele falou nenhum nem outro. Ele falou, para mim é mais um Lucas Silva, um cara que vai ter o poder de marcação e vai sair para jogar. Mas, e ele falou isso, não espere que o Zé Lucas chegue nesse momento para virar titular do Cruzeiro. É uma contratação para frente. Talvez ele vai jogar, mas ele é para frente. E é importante que eu tenha o Lucas Silva numa reta final de carreira, o Zé Lucas numa reta inicial de carreira, e essa é uma ideia do Cruzeiro. Não só contratar jogadores prontos como o Gerson, como o Matheus Pereira, e não só formar jogadores como o Kaique e Bruno, que ele vendeu para o Como, mas contratar jogadores jovens, que ele... O Palmeiras também faz isso, para que ele possa do Cruzeiro desenvolver, tem um pouco essa cara, né? Desenvolver esse jogador, ter retorno técnico e retorno financeiro. E o Zé Lucas jogou muito bem mais uma vez. Esse é um menino para a gente ficar de olho, meio-campista. O Brasil carece de bons meio-campistas, bons volantes. E ele é um moleque interessante, fez uma dupla muito boa com o Lucas Romero hoje. Vamos com o Arthur Jorge? Bora. Vamos lá, vamos ouvir o treinador do Cruzeiro, que saiu vencedor hoje. Tem a Libertadores aí, Flamengo, pedreira pela frente no meio de semana. Olá, boa noite a todos então. Sim, nós não podemos resumir esta nossa noite aos 3 pontos, àquilo que é o resultado, que na verdade acaba por ser o mais importante e aquilo que fica, mas para mim, pessoalmente, muito satisfeito por ter sido uma vitória conquistada em cima do muito querer, de um grande compromisso de toda a equipa, de jogadores que de facto hoje trabalharam como eu lhes pedi, como uma equipa, mesmo aqueles que menos tempo têm tido e, portanto, hoje com essa oportunidade a darem uma grande resposta, a podermos olhar para aquilo que é uma vitória do Cruzeiro. Hoje não ganhou o Arthur, nem o A nem o B, ganhou o Cruzeiro
porque de facto foi uma equipa muito competente, num jogo extremamente difícil, muito vivo, na minha opinião, um ótimo jogo de futebol, com duas equipas muito intensas, num ambiente fantástico, e onde ganhamos, fomos eficazes, fomos muito competentes, e esta competitividade que eu quero. Não só interna para poder mostrar que temos soluções, ou que devemos ter soluções, porque isso é que acaba por tornar o coletivo mais forte, mas sobretudo destacar o comportamento dos jogadores, aquilo que fizeram, a forma como se apresentaram, como desde o primeiro minuto souberam lidar com tudo aquilo que era o contexto do jogo, como lutaram até ao fim e como merecidamente, na minha opinião, ganharam hoje aqui. Arthur, o Cruzeiro tem um time jovem e já há um bom tempo não perde fora de casa, com uma campanha espetacular, jogando mesmo com uma pressão muito grande. Qual que é o fator que você determina tanto sucesso fora de casa também? Um time jovem, mas consegue controlar o jogo e ter sucesso nas ações e em números, né? Já é o 11º jogo sem perder fora de casa. Eu gosto mais de destacar aquilo que é consistência. Eu digo que a importância dos resultados é nós termos a mesma abordagem, falei nisso há 3 dias atrás, de mantermos a mesma identidade e aquilo que é os nossos principais valores, independentemente de jogarmos em casa ou fora. É um adversário, é nós conseguirmos reduzir dentro de nós próprios, reduzir o que temos pela frente, considerando que temos um adversário. E, portanto, é sobre isso que nós nos temos que debruçar em cada um desses jogos. E, de facto, uma equipa muito jovem. Hoje tivemos a oportunidade de ter 2 miúdos de 18 anos no 11 titular, 2 de 20 e o Jonathan, o mais velho, com 22. Portanto, 5 jovens jogadores que a mim também me dá gosto de ver a evolução e o processo de trabalho deles para poderem merecer hoje serem opções também válidas nesta equipa do Cruzeiro, que tem feito, de facto, um percurso muito, muito interessante do ponto de vista de resultados, de desempenho e também da valorização daquilo que são os seus ativos. Arthur, desde quando você chegou, você disse que não abria mão, né, da questão da intensidade. E o Cruzeiro vem de 2 jogos muito intensos, contra o Flamengo e agora esse jogo aqui contra o Corinthians. Na quarta-feira tem a decisão aí da vaga para o futuro do Cruzeiro na Copa Libertadores. Como manter essa concentração e essa intensidade, né, nesse decorrer, não só porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil chegando também, a sequência do Brasileiro, mesmo com tantos jogadores tão jovens, como você já disse? É um período muito exigente para nós, mas que nós temos que nos preparar da melhor maneira, porque eu tenho dito aos jogadores que aquilo que vai mascarando o cansaço e a fadiga é ganhar. É nós termos a capacidade de lutar e de tentar ganhar sempre, porque o ganhar traz-nos uma energia diferente e emocionalmente torna-nos também mais capazes, e nós temos que ter esta ambição e esta predisposição de todos para conseguirmos ter esta intensidade de jogos como tivemos estes 2 últimos, que seguramente vamos ter na quarta-feira, que é a nossa primeira final de Libertadores, é já na quarta-feira, e depois tudo aquilo que é a continuidade no campeonato, onde nós temos vindo muito de trás para a frente e onde queremos, obviamente, também ter e estar bem naquilo que são as quartas de final da Copa do Brasil também. Arthur, boa noite. Pensando nesses 2 assuntos que a gente está conversando aqui, né, sobre essa juventude do time do Cruzeiro e também sobre essa final que o Cruzeiro tem na quarta-feira, eu queria falar sobre o Otávio. Não sei se você sabia, tinha essa informação, mas o Otávio é o goleiro mais jovem a participar defendendo o time brasileiro, né, de um mata-mata. E eu queria que você falasse um pouquinho como que é o trabalho com o Otávio, você que já venceu a Libertadores, o que se conversa, como é que se passa uma confiança para um goleiro que é uma das promessas do Cruzeiro, até não, porque pensando na seleção brasileira. Obrigado. Olá. É de facto uma grande promessa que nós temos. É um goleiro que, saído da nossa base, esperou a sua oportunidade, o seu momento, que chegou numa fase bastante jovem para ele de poder competir. Ao dia de hoje, e podendo ele já ter feito os jogos que fez, não sei exatamente quantos de Libertadores, mas fez os suficientes para poder estar preparado para aquilo que são as dificuldades, porque todos nós temos que saber lidar com a pressão, com a intensidade, com a exigência, e o Otávio, apesar de jovem, tem demonstrado exatamente isso também. Eu já disse que nós vamos e temos a confiança em todos os nossos jogadores para estarem preparados. O Otávio é de facto uma dessas mais-valias que nós temos no grupo de trabalho.
É um jogador que nós apostamos desde que cá chegamos para poder assumir a baliza do Cruzeiro, correspondeu, tem dado resposta, tem sido muito competente também. Aqui e ali nós sabemos que há uma evolução que tem que existir, porque é um jogador jovem e que vai crescer naturalmente com o trabalho, com a sua dedicação, com aquilo que é o seu empenho também. E é um jogador no qual nós acreditamos muito e que está preparado para poder corresponder a tudo aquilo que é a exigência, não só dele, mas de todos nós enquanto coletivo. Arthur, boa noite. Aqui, tudo bem? Boa noite. Um dos destaques do Cruzeiro é a solidez no meio-campo, né? Como você encara isso e como você construiu esse bloco tão denso e tão preparado para disputar partidas? Tem sido um dos principais destaques do clube na temporada. Ainda bem, porque há um mês e meio atrás não era. Há um mês e meio atrás nós estávamos, e digo nós, aquilo que era a opinião pública, estava muito preocupada em que o Cruzeiro precisava de um primeiro volante, precisava de um segundo volante, precisava de muita gente ali para o meio. Aquilo que eu digo sempre é que nós temos um processo, temos que, e da minha parte pessoal existe uma grande confiança nos jogadores que têm, uma grande admiração também, porque isto não se consegue sem grandes jogadores, isto não se consegue fazer a campanha que o Cruzeiro tem feito sem grandes jogadores. Uma das coisas que é importante para mim enquanto treinador é potenciar os jogadores, mas potenciar os jogadores quer dizer extrair tudo aquilo de bom que eles têm. Se eles não forem bons, não conseguimos. Não há forma de o fazer. Portanto, eu tenho o meu trabalho de poder potenciá-los. E eles, com a qualidade que têm, sempre tiveram, estão a dar uma resposta muito positiva. Não só esse bloco do meio-campo, toda uma equipa que eu gosto de considerar sempre do primeiro ao último, e quando digo primeiro ao último é aqueles que ficaram em BH também, porque fomos todos um grupo de trabalho que cada um de nós contribui de alguma forma e em momentos diferentes para a equipa, mas há uma peça importante que é a determinação de podermos ter uma equipa e particularmente, respondendo objetivamente à questão do meio-campo, onde temos tido alguma variabilidade em termos de opções, e sabemos que temos 5 jogadores para aquela posição específica, o Zé Lucas, o Lucas Silva, o Romero, o Mateuzinho e o Gerson, que são jogadores que, com características diferentes, acabam por nos dar também soluções, elas diferentes, mas que têm sido todos muito importantes para aquilo que é a solidez e, acima de tudo, o motor que a equipa tem demonstrado a partir desse setor do campo.